Uma mulher que doou o apartamento para o irmão e a cunhada ganhou na justiça o direito de tomar posse novamente do imóvel. A decisão foi do STJ, que considerou nula a doação, já que ela era maltratada pelos beneficiários quando passou a morar com eles. E para falar sobre esse assunto, nós convidamos o advogado Walter Moura, que está hoje aqui no estúdio. Boa tarde, doutor Walter. Boa tarde. Essa decisão tem algum diferencial? Ela deu uma interpretação mais extensiva e mais adequada. O relator do caso, o ministro Vilas Boas Cueva, foi muito sensível e deu uma interpretação ao Código Civil, que é uma lei federal que o STJ tem que revisar, para entender que esse maltrato que ela sofreu é uma forma de ingratidão que, apesar de não configurar a agressão física e a agressão contra a vida, que é o que está escrito no Código Civil, isso aí também torna nula ou nulificada posteriormente a doação. O que o ministro colocou muito bem, a turma seguiu, é que há um dever moral e ético do donatário, que é aquele que é beneficiado a custo zero por uma doação, de manter um respeito, pelo menos, para com a pessoa que lhe doou. Se houver esse maltrato, a doação pode ser revista. E que tipo de bens podem ser doados? Dinheiro entra aí nessa doação? Entra. A doação ela tem que ser um bem móvel ou imóvel, pode ser uma residência, como é o caso desse apartamento, pode ser um carro, pode ser até um semovente, um cavalo ou um cachorro, pode ser numerário, mas desde que esses bens, existem regras especiais. Esse bem não pode ser gravado por uma cláusula de vedação à doação. O bem tem que estar integrando o patrimônio livre do doador, não pode estar respondendo à execução, não pode estar gravado com nenhuma hipoteca ou penhor. Então tem que ser um bem livre e disponível do doador. A doação de algum bem feita em vida, ela pode se tornar nula em alguma situação, como a gente viu aí? Em quais situações já estão previstas essa nulidade? Essa doação do caso, julgado pelo STJ, ela foi nulificada posteriormente à doação. Existem doações que não podem ser feitas, ela não pode ser começada. É o caso, por exemplo, da doação integral do patrimônio do doador. Ele doa tudo e fica sem nada para viver. A primeira proteção é a própria proteção do doador. Então, presume-se que a doação não pode tornar o doador sem nenhum recurso para sobreviver. Também ficam protegidos os herdeiros, apesar do doador estar vivo, porque o doador não pode dispor de mais da metade do seu patrimônio. Porque se ele doar mais da metade, ele já vai estar avançando um futuro eventual direito de herança dos seus sucessores. Existem outras doações que estão na legislação especial, mas as mais importantes são essas. Em relação aos familiares que não ultrapasse, em relação ao próprio doador que respeite os 50%. Para quem a gente pode doar alguma coisa? Tem que ser um parente? Pode ser uma pessoa que não tenha nada a ver com a família, né, da pessoa? A classificação doutrinária ela está tipificada em duas hipóteses. Ela classifica como familiares e terceiros. Você pode doar a qualquer um desses. E não há limitação para que essas pessoas recebam, tirando essas que a gente já conversou, qualquer pessoa pode. Inclusive quem não nasceu. Existe a figura no Código Civil do nascituro, que é aquele que ainda vai nascer. Existem doações também condicionais, que são aquelas que você não doa agora, mas doa se a pessoa cumpriu o encargo. É o caso clássico do pai que doa um imóvel ao filho se ele se casar com a pessoa X, e ainda se tiver um filho, eu posso fazer a doação para esse futuro filho que tiver do casal. Então há esse respeito à liberalidade. O contrato de doação é um contrato muito antigo no sistema romano-germânico, e essa decisão do STJ ela fortalece esse caráter de respeito ao doador, porque afinal é um ato em que o donatário não paga nada e recebe algo. Então a gente tem que ter um tratamento no direito mais cauteloso para respeitar a figura do doador. E surgiu uma dúvida agora, por exemplo, um bem que esteja em inventário ainda, ainda não tenha terminado esse processo, ele pode ser doado antes? Doado, se é inventário, a pessoa que é dona faleceu. Se ele era disposição de testamento para que fosse disponibilizado para alguém quando ele morresse, é exatamente no inventário, na ação de confirmação de inventário, é que esse bem vai ser transferido para a pessoa. Mas aí já não é doação, aí já é sucessão. Sim. Agora, se eu descubro um ato de doação anterior à morte, aí vai ter alguma discussão, porque quem vai decidir isso é o juiz do inventário. O juiz vai decidir. Pode-se respeitar a vontade
do doador como se testamento fosse, senão a doação não existe. Tá ótimo. A gente continua nesse assunto no próximo bloco. Só um minutinho, por favor. O Jornal da Justiça está de volta e nós continuamos a conversa com o advogado Walter Moura, que hoje conversa conosco sobre doações de bens. Doutor Walter, no último bloco a gente estava falando de inventário, né? Como é que funcionam as doações aí no caso de inventário. Vamos supor uma situação hipotética que uma pessoa tenha 4 filhos, tenha doado um bem para um dos filhos, tem esses outros 3. Essa doação pode ser questionada pelos outros 3 na caso de morte ou em vida mesmo? Pode. E como fica a questão da herança nesse caso? Bom, como a gente falou no último bloco, pode haver doação para parente, inclusive para o herdeiro. Nesse caso, vai se observar se já faleceu o doador. Esse bem, apesar de estar na mão de um dos filhos, ele vai voltar para o inventário e vai se apurar quais são os efeitos na parcela de herança de cada um. A doação feita em vida para um dos filhos é chamada, na técnica jurídica, de antecipação da legítima. Essa antecipação da legítima significa que vai se tentar respeitar depois a parcela dos outros. Então, havendo um inventário, vai se tentar compensar esse bem que já era doado com outros eventuais bens, senão ele vai ter que ser repartilhado. Como é feita a doação de um imóvel? A pessoa pode se arrepender depois de doar? Boa pergunta. A doação de um imóvel, ela no sistema brasileiro, que é o sistema de registro imobiliário, ela tem que ser feita por escritura pública, mesmo que o imóvel tenha um valor baixo. A escritura pública vai garantir que o donatário tenha o título de propriedade em cartório de registro de imóveis. O arrependimento posterior, ele fica condicionado àquelas hipóteses que a gente já falou sobre nulidade, mas o arrependimento em si da doação, ele vai ficar subordinado não a uma mera vontade do doador, mas a algum evento que venha a nulificar a doação posteriormente. Uma vez doado o bem e cumprido o encargo, o doador não pode revogá-la, senão naquelas hipóteses que a gente já falou. No caso de doações, a gente sabe se a gente vender alguma coisa, receber um dinheiro, né? Por aquilo a gente tem que declarar imposto de renda, tem que pagar por isso. Neste caso de doação, há algum tipo de tributo? A doação, ela caracteriza um fato tributário no qual incide um imposto de transmissão intervivos. Esse imposto ele vai variar de estado para estado por alíquota. Nós soubemos que de 2015 para 2016, vários estados quase que dobraram suas alíquotas. E normalmente quem paga ele é o próprio doador, porque muitas das vezes o donatário é a pessoa que não tem condições financeiras ou é uma pessoa que ainda não sequer tem a capacidade de fazer o pagamento. De regra, um dos dois vai ter que pagar, mas normalmente é o doador, que é quem tem mais patrimônio, é quem vai fazer esse recolhimento do tributo. E a pessoa que doa, ela perde totalmente a partir da doação o direito ao bem? Se a doação for pura, que é aquela por mera liberalidade, ela vai poder ser revogada. Então, para quem gosta de direito civil e está estudando, você fica com uma propriedade resolúvel. Significa que até que o doador venha a falecer, pode acontecer alguma causa que revogue, e essas causas, o próprio STJ revisou uma. Os irmãos, o casal, tinha a propriedade do imóvel e perdeu a propriedade porque distratou a doadora. Essa hipótese foi uma de uma revogação. Então, por isso que não é para sempre. O doador ele vai ficar com um resquício de propriedade que pode acontecer. Já se a doação é com encargo, ou seja, aquela condicionada a casamento, a pagamento de alguma obrigação, ou se ela é uma doação honorífica, que é aquela de alguém salvou uma vida, essa não pode ser revogada. Esse liame se perde e ela não vai poder ser revogada a nenhum momento. Aí, nesse caso, a propriedade do doador se dissipa com o ato da doação. Tá ótimo, doutor Walter. Obrigada novamente pela participação. Conversou com a gente, doutor Walter Moura, hoje a respeito de doação de bens. Até uma próxima. Até a próxima.